Paz e graça, povo abençoado, de novo com vocês, gotas de sabedoria. E eu gostaria de considerar com vocês, nesta reflexão, alguns conceitos maravilhosos que encontramos na Bíblia. Qual o conceito que Deus tem a seu respeito, a meu respeito? Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, portanto, fica comigo. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, a palavra nos fala: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Na verdade, a gente tem pleno entendimento bíblico sobre o amor de Deus, sobre o grande amor de Deus para com toda a humanidade, para com todos os 7 bilhões de pessoas que vivem sobre o planeta Terra. Mas Deus tem responsabilidade, compromisso com aqueles que o servem, com aquelas pessoas que têm um compromisso com Ele, que fomos já comprados. Como eu falei outro dia, né? Temos o penhor, a garantia do Espírito Santo em nós. A esses, Deus, quando necessário, repreende, castiga, porque Ele mesmo diz: castigo e repreenda a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso porque nós somos filhos. Temos uma identidade de filhos com o Pai. Ao ímpio, aquela pessoa que não tem uma experiência com o Senhor, Deus ama do mesmo jeito que ama a mim, que ama você, que ama o próprio Filho Jesus. Mas não tem compromisso. Na verdade, Deus quer que todos se salvem. A palavra nos fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que todos se salvem. O Salmo 92 fala um pouco mais sobre isso, quando faz uma referência comparando o ímpio com o justo. Nos versículos 5 e 7, diz assim: quão grande, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos. Só o ignorante, o ímpio, aquele que não teme o Senhor, só o tolo não entende isso. Diz a palavra, não sou eu, a palavra que está dizendo. Olha só o que o salmista está dizendo mais adiante. Embora os perversos, os ímpios, brotem como a grana e floresçam, os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Isso quer dizer que, claro, a gente sabe de pessoas, homens e mulheres, neste plano que nós conhecemos, amigos, pessoas, às vezes até parentes, que prosperaram, que se dão muito bem na vida, moram em excelentes casas, têm carros maravilhosos, viajam, florescem. A Bíblia diz que os ímpios, que esses crescem, florescem, prosperam. Mas é como uma grama, é como uma erva que vai ser logo cortada. Na verdade, a grama, ela não cresce. Quando ela começa a crescer, a gente tosa a grama e coloca uma plaquinha: não pise na grama, isto é, não pise no ímpio. É desse jeito, é dessa forma que Deus vê e compara o ímpio a uma grama que não alcança as dimensões celestiais aonde Deus está, mas o justo, esse que tem uma experiência com o Senhor, opa, aí é diferente. Esse vai alcançar as regiões altaneiras, superiores, aonde Deus está. Nós não vamos lá, mas temos uma conexão de intimidade, de conversar com o Senhor e nos sentimos guardados e amparados por esse Deus. Por isso que no mesmo Salmo 92, no 12 e 14, diz: os justos, porém, florescerão como a palmeira. E essa palmeira, na verdade, é a tamareira. É uma palmeira que cresce muito, 30, 40 metros de altura. Elas são muito bem enraizadas. Olha a diferença do ímpio, de quem não conhece a Deus.
O ímpio é uma graminha, raízes rasas, facilmente seca, não tem vitalidade, vida curta, floresce, mas tem vida curta. Diz o texto lá que eles vão perecer totalmente. Agora, a palmeira, elas são tidas como a rainha do deserto, porque elas têm raízes profundas. Para cada centímetro, talvez 5 centímetros, que uma palmeira cresce da raiz ou da terra para cima, ela cresce 1,5 metro de raízes terra adentro. É interessante que as raízes das palmeiras alcançam 3 quilômetros, às vezes 4 quilômetros de profundidade. Essas raízes, elas são muito profundas. E se você pensa que elas vão encontrar um obstáculo e vão parar de crescer, de se aprofundar, a gente se engana. Porque diz os biólogos, os botânicos, os cientistas dessa área, que quando essa raiz encontra um obstáculo, uma rocha, por exemplo, essa raiz se enrosca na rocha, abraça a rocha e continua se aprofundando. Isto é, a rocha que poderia ser obstáculo passa a ter um subsídio, passa a ser um benefício para essa raiz, para se fortalecer ainda mais. É por isso que nos vendavais de ventos até 120 km por hora no deserto, essa palmeira enverga completamente até quase tocar no chão. Depois ela retorna à sua posição original. É claro que você já entendeu. Nós somos palmeiras nesse deserto, nesse mundo de pandemia, nesse mundo de insegurança, nesse mundo de desemprego, nesse mundo de enfermidades. Nós somos essa palmeira. Mas por mais que as dificuldades, as tempestades, os reveses da vida tentem nos derrubar, nós não vamos ser derrubados. É interessante também que essa palmeira, uma árvore, os botânicos falam muito isso, quando uma árvore precisa ser cortada ou eliminada, basta alguns cortes na sua periferia, na sua casca, que essa árvore morre. A palmeira não. A palmeira não morre porque a essência da vida da palmeira está no seu interior. Isso acho que faz você lembrar alguma coisa, né? O Espírito Santo que está dentro de você, dentro de mim. É maior aquele que está em nós do que aquele que está fora, do que aquele que está no mundo. E é interessante que a continuidade desses versículos falam, né? Pois estão plantadas na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. E mesmo na velhice, idosos, meu pai está com 95 anos, está produzindo, com 95 anos, idosos, produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, para proclamar que o Senhor é Deus e que a salvação vem do Senhor. Meus queridos, pensem nisso. Isso não quer dizer que a gente vá virar as costas para o ímpio, para aquele que necessita de Jesus, do Senhor. Ao contrário, vamos atraí-los para entender isso e serem transformados de grama a palmeira. Essas palmeiras são milenares, elas duram 200 anos. Longevidade. A exemplo disso, podemos pegar emprestado para esse contexto o Salmo 1, que o justo, aquele que ama o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. É assim a vida do justo. Palmeira. Eu sei que você não é uma grama, você é uma palmeira. E como palmeira, você precisa precisamos demonstrar aos outros o benefício de estar plantados na casa do Senhor, valorizar a casa do Senhor, ter prazer em estar na casa do Senhor. Falar como salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É nesse ambiente que a gente se fortalece. É nesse ambiente que a gente cria energias e forças, né, para vencer as tempestades da vida.
Eu gostaria muito que você ficasse com essa palavra, que fosse abençoado com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.